Pessoal, como vão todos? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Hoje trataremos do Estatuto do Desarmamento, suas novidades e temas mais pertinentes caem em prova. Portanto, bora lá começar o nosso estudo. Estudaremos aqui a Lei Seca, Lei 10.826 de 2003. Especificamente em relação à banca Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, ela temos percebido uma cobrança, principalmente em concursos de nível médio, da lei seca, da letra da lei e sua interpretação. Bacana? Vamos lá. Lei 10.826 de 2003 dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARMES, e define crimes, dá outras providências. Vamos lá. Artigo 1º. O Sistema Nacional de Armas, SINARME, instituído no âmbito do Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Ok? Ao SINARME compete identificar as características e propriedades de arma de fogo mediante cadastro, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. É importante aqui a gente entender, para ver esse artigo 1º e o 2º, a competência do SINARME, Sistema Nacional de Armas, SINARME, instituída no Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal, ok? Vamos tratar aqui, recomendo, obviamente, né, a leitura da lei. Trataremos aqui nessa aula dos pontos mais relevantes, mais importantes. Então vamos aqui direto ao artigo 6º, que trata ao capítulo 3 do porte. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Então, regra geral, é proibido o porte de arma de fogo. Todo o território nacional. Mesmo após o governo Bolsonaro, mesmo, enfim, após todas as políticas armamentistas, ou não, independente disso, entendam, continua sendo proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para, vamos lá, salvo os casos previstos em legislação própria, por exemplo, as polícias civis de todo o território nacional têm legislação própria que vai autorizar no seu âmbito o porte de arma de fogo para os seus membros, né, seus agentes. E para, inciso 1, os integrantes das Forças Armadas, óbvio, né? 2, os integrantes de órgãos referidos no inciso 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública. Vamos dar uma consultada no 144, 1, 2, 3, 4 e 5, o que fala da Constituição da República. Artigo 144 da Constituição da República. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: 1. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Ferroviária Federal. 4. Polícias Civis. 5. Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. 6. Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Então percebam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais, redação dada pela Emenda Constitucional 104/2019, a Polícia Penal que ingressou
como órgão de segurança pública do 144, através da emenda constitucional 104/2019, prevista no artigo 6º no artigo 144, inciso 6º da Constituição, não tem previsão aqui. Pelo menos a rigor, a princípio, nós veremos mais à frente uma segunda regra, mas a princípio ela não está aqui no inciso 2 do artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, né? Por quê? Essa redação do inciso 2º foi dada em 2017. A emenda constitucional é de 2019, né? Todavia, veremos mais aqui embaixo a seguinte regra. Artigo 6º, parágrafo 1º B, incluída em 2014. Então, desde 2014, aos agentes prisionais vale a seguinte regra. Parágrafo 1º B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço. Olha só. Então, em 2014, veio a Lei 2.993 para autorizar os integrantes e agentes prisionais a portar arma de fogo, mesmo fora de serviço. Então, agente prisional pode portar arma de fogo? Sim. Só dentro do serviço? Não. Fora também. Todavia, desde que estejam, aí vem a condição. Inciso 1. Submetidos a regime de dedicação exclusiva. Inciso 2. Sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento. E 3. Subordinados a mecanismo de fiscalização e controle interno. Então, portanto, regra geral, desde 2014, os agentes prisionais, os policiais penais, podem sim portar arma de fogo, mesmo fora de serviço, né? Todavia, tem que observar as seguintes regras. Desde que estejam: 1. Submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento, e subordinado a mecanismo de fiscalização e controle. Ok? Então vamos prosseguir. Parágrafo 2º. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes da instituição descritos 5, 6, 7 e 10 está condicionada à comprovação dos requisitos. Prosseguindo, um ponto mais importante aqui que ocorre com bastante frequência, né? Esse artigo 8º aqui, ó. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem observar as condições de uso e de armazenamento estabelecido pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou autorizado a portar arma pela sua guarda, na forma do regulamento desta lei. Artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência exclusiva da Polícia Federal. Somente será concedida após a autorização do SINARME.
Bom, pessoal, vamos aqui tratar dos crimes e das penas prevista no Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 12. Artigo 12. Possui ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legalmente estabelecido ou empresa, pena detenção de 1 a 3 meses e multa. Vamos entender esse artigo. O que ele vem trazendo aqui? Né? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Possui ou manter sob sua guarda arma de fogo. Então, primeiro verbo aqui, para a gente entender, na verdade, é a questão do possuir. Né? Possuir é diferente de portar. Qual que é a diferença? Você porta quando você carrega fora de sua residência, extramuros. Esse é o conceito de portar. Carregar extramuros. Transportar de alguma maneira. Se está fora da sua residência ou equiparado, permitido por lei, logo você está portando. Algumas exceções, né, sobre o equiparado, esse é o caso, por exemplo, do caminhão. O STF entendeu que o motorista de caminhão, embora tenha a boleia do caminhão equiparada à sua residência, não equipara para fins do Estatuto de Desarmamento. Então, portanto, o caminhoneiro que possui uma arma no recinto do caminhão, ele está portando, responde por porte legal de arma de fogo. Então, possui é dentro da sua residência ou equiparado, fazendo uma interpretação restritiva, ok? Possui ou manter sob sua guarda arma de fogo. O que vem ser arma de fogo? Bom, há um conceito legal de arma de fogo, não vamos entrar nele aqui agora. Todavia, entendamos nesse momento que aquela que se presta, aquela que tem prestabilidade, né? De modo que aqui agora você vai excluir qualquer objeto equiparado que não tenha essa prestabilidade. Bom, acessório ou munição. Tá, beleza. Estou possuindo acessório de arma de fogo. Acessório que entendamos aquele que potencializa o efeito da arma de fogo, não aqueles que embelezam a arma de fogo, por assim dizer. Ou munição. Portar munição é proibido, sim. Tá. E se for encontrado numa busca e apreensão, encontrar somente munição na residência do sujeito? Responde pelo crime do artigo 12, né? O STF, em alguns casos, entende que posse somente de uma munição acaba caindo no princípio da insignificância, né? Mas, regra geral, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Uso permitido aqui você vai excluir o de uso proibido. Os proibidos são objetos, tem legislação própria, não é o nosso caso aqui, mas para que entendamos melhor esse conceito, são objetos, por exemplo, caneta que dá tiro, por exemplo, né? Isso é proibido. Em desacordo com determinação legal regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Avançamos aqui para o artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena detenção de 1 a 2 anos e multa. Vamos lá. Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere da arma de fogo. Você, nomeado agente de segurança pública, você vai ter que ter obrigações de cautela, né? Enfim, guardar a arma em local adequado, não deixar sujeito à vista de menor de 18 anos, né? Então, só de você deixar de observar as cautelas, né, você já incorre nesse artigo, omissão de cautela, né? Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou de outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então vejam bem, olha a regra. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável da empresa de arma de fogo e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo. Então, na mesma pena incorre e cai em prova, viu? E nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores. Ok? Vamos lá ao artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar a pena reclusão 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente, né? Esse parágrafo único foi declarado inconstitucional pelo STF, né? Então desconsidere esse parágrafo único, pois a Constituição prevê de forma taxativa os crimes já inafiançáveis. Mas vamos lá. Artigo 14. Vamos ao estudo do artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Mais uma vez, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, se o contexto em que o agente foi flagrado foi extramuros, fora de sua residência, logo ele está portando, né? Tava na cintura, tá portando, tá na bolsa, tá portando, tá na mochila, tá portando, tá dentro do carro, no porta-luva, tá portando, tá dentro do carro, no porta-mala, tá portando,
Tá na moto, tá portando, tá na casa da namorada, tá portando, tá na casa da sogra, tá portando, tá na casa do parente, tá na casa do parente, tá portando. Se não está na casa do titular, está portando, ok? E ele vai responder aqui, pena reclusão 2 a 4 anos e multa. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ok? Artigo 15. Disparo de arma de fogo. Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática, desde que essa conduta não tenha finalidade a prática de outro crime, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Crime inafiançável. Mais uma vez declarado inconstitucional pelo STF. É afiançável, sim. Crimes inafiançáveis estão previstos na Constituição, né? Anistia, como é que é? Crimes inafiançáveis, né? Tráfico, terrorismo e tortura, tráfico e terrorismo são inafiançáveis, né? Mas vamos voltar aqui ao Estatuto de Desarmamento. Artigo 15. Qual que é a regra aqui? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. Então, disparar arma de fogo. A arma tem que ser de fogo, né? Que tem um potencial de arma de fogo, né? Ou acionar munição em lugar habitado. Se o lugar for desabitado, comete esse crime não. Lei penal, interpretação restritiva. Logo, se ela fala lugar habitado, não há que se pensar em lugar desabitado, né? Ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Em via pública. Então, comete crime aqueles que estão disparando arma de fogo em via não pública, não comete. É em via pública. Por exemplo, na roça, não tem problema, né? Desde que essas, depende, né, da via, observar a via, verdade, né? Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Bom, qual é a norma aqui? Se trata de um crime expressamente subsidiário, né? Ou seja, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Por exemplo, um caso de tentativa de homicídio, né? Tício dispara contra Mévio, todavia não acerta Mévio. A polícia militar chega e flagra Tício. Por que Tício em que Tício responderá? Ora, Tício responderá por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio? Ou Tício responderá? Bom, ora, óbvio, Tício responderá naquele contexto por tentativa de homicídio e somente, porque é um crime subsidiário esse, né? E, bem como o porte, né? A conduta de tentar contra a vida, né? Nesse caso, é o crime mais grave, né? Ele vai responder na forma do artigo 21, 14, tentado, né? Com a pena reduzida. Por que tentado? Responde pelo crime, todavia, com a pena reduzida. Iniciada a prática da execução, o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, né? Mas vamos lá. Desde que, olha o artigo 15, né? Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. No exemplo que eu dei, a finalidade era alvejar, né? Era ceifar a vida da vítima. Então, se tinha como finalidade, logo não responde
pelo disparo e também não responde pelo porte, né? Bom, nós veremos que desde que, obviamente, esteja dentro do mesmo contexto fático. Um exemplo é que se ficar comprovado nos autos que o autor, né, Tício, o autor do exemplo, já portava há algum tempo e não raro tem essas questões de prova, né? Que, bom, ficou comprovado que Tício já portava arma há pelo menos alguns dias atrás de Mévio, quando em determinado momento Tício alcançou Mévio, né, e atentou contra sua vida, porém não acertando, porque Tício responderá. Em que Tício responderá? Ora, se ficou comprovado que ele já portava antes, é em outro contexto fático, né? Portanto, ele responde tanto pelo porte, artigo 14, quanto pela tentativa de homicídio em concurso material, porque são contextos diferentes, né? Porém, no primeiro exemplo, só está na prova que Tício atentou contra Mévio, contra a vida de Mévio, porém não acertando. Logo, a tentativa de homicídio, que é o crime mais grave, vai consumar o princípio da consunção, o crime menos grave, ok? Então, continuando aqui. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Posse ou porte, aqui já independe se está portando ou possuindo, né? Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, prestar, remeter ou empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão, 3 anos e multa. Então aqui vejam vocês que já é uma pena assim, bem mais grave, né? Enquanto o porte é de 2 a 4 anos de uso permitido, né? O exemplo estava portando 38. De uso permitido, pena reclusão de 2 a 4 anos. O porte, o uso restrito, a arma de fogo de uso restrito. Arma de fogo de uso restrito são aquelas armas de fogo em que a lei prevê em que a lei autoriza o seu porte e uso só determinadas instituições, como instituições policiais, né? Possuir ou deter. Agora, se você for flagrado, possuindo, detendo, portando, adquirindo arma de fogo de uso proibido, por exemplo, como o fuzil, né? E aqui nós tivemos uma alteração pelo pacote anticrime 13.964/2019. Sem autorização e desacordo com determinação legal, regulamentar a pena de 3 anos a 6 meses. Né? É um crime mais grave. Né? É um crime mais grave. O artigo 16 é o crime mais grave. Ok? Nas mesmas penas incorre quem? Atenção, né? A figura equiparada. Suprime ou altera a marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Muito comum esse crime. Às vezes o sujeito é pego, flagrado com um 38, que a princípio seria permitido, porém com a numeração alterada ou suprimida, ou qualquer outro sinal, né? 38 raspado, ele vai responder pelo 16. Então, olha, se o sujeito está possuindo
intramuros, no interior de sua residência, 138, posse ilegal de arma de fogo, né? A pessoa ali, tanto é que a pessoa responderia aqui pela 1 a 3 anos de multa, né? Daria prestação de serviço de comunidade, por exemplo. Porém, se tiver o sinal identificador suprimido, ou raspado ou alterado, ele incorre aqui no artigo 16, né? Pena 3 anos, mais do que o dobro, né? 3 a 6 anos de multa. Ok? Então, na mesma pena incorre quem suprime ou altera a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. 2. Modifica as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou qualquer modo introduzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E, inciso 6, produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização ou adulteração de qualquer forma, munição ou explosivo. Uma figura também que não é raro. Artigo 16, parágrafo 1º, figura equiparada, inciso 6º. Nas mesmas penas incorre quem produz, recarrega ou recicla munição. Não é incomum, né, pessoas, principalmente quem pratica tiro desportivo, né, vê ele até uma hipótese de uma renda extra e começa a produzir munição, recarregar a munição, né, a galera lá. Se não tiver autorização para recarregar a munição, corre nessa pena, corre nesse inciso. Vamos lá, continuando. Comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio no exercício da atividade comercial ou industrial. Arma de fogo, acessório, munição, sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Pena reclusão, 6 a 12 anos e multa. Qual que é a principal questão aqui desse artigo? Gostaria de destacar aqui. Artigo 17. O destaque aqui é a atividade comercial. No exercício da atividade comercial. Então aqui nós vamos excluir aquelas situações em que o agente eventualmente tenha adquirido uma arma de fogo, né, por propriedade própria, para sua propriedade, eventualmente tenha vendido irregularmente. Nós vimos lá no artigo 1º que tem autorização do Senar, não é isso? Artigo 2º. Beleza. Mas se eventualmente o agente vender para um colega, né? Não quero mais arma de fogo, né? Eu comprei, adquiri, consegui autorização, mas vou vender. Ele não corre no comércio ilegal de arma de fogo, porque essa figura que visa punir o comércio ilegal, né? Ou seja, não é uma atividade eventual. Então, você exclui toda interpretação que trouxer esse exemplo, né? Pena reclusão 6 a 12 anos sem multa. Aí vem o pacote anticrime e acrescentou o parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial e industrial, para efeito desse artigo,
qualquer forma de prestação de serviço, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, né? Então, se o comércio é irregular, equipara-se aqui também, né? Que visa a punir, aquele que está comercializando. O traficante comercializa arma, por exemplo, né? Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta pré-existente. Esse parágrafo 2º também incluído pelo pacote anticrime. O que ele trouxe aqui, né? Equipara-se a atividade comercial industrial para efeito desse artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comercialização irregular ou clandestina, inclusive o exercido em residência. Bom, leu o primeiro novamente, é o segundo. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, quem vende ou entrega. Aqui, ó. Arma de fogo, acessório, munição, sem autorização, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Olha como é que isso corrobora o que nós estávamos falando, né? O pacote anticrime, ele disse o óbvio, né? Às vezes, a lei tem que dizer o óbvio. Claro que é óbvio que comete o mesmo crime quem entrega, quem faz isso a policial disfarçado. O policial numa operação, né, numa investigação criminal, ele se disfarça, né, de um interessado e faz aquisição, né? Beleza. Todavia, aqui exclui da interpretação, né, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Aqui se exclui da interpretação a venda eventual de quem não tenha conduta criminal pré-existente. O exemplo que eu dei, né? Você, cidadão de bem, comprou a arma lá, né? Resolveu, vou vender. Não pode, é proibido. Não pode, é proibido. É crime, né? Tipo, aí, enfim, eventualmente você vai cometer o crime de porte ilegal de arma de fogo quando você entrega, né? Ou quando você vai levar e tal, alguma coisa assim, ok. Mas só que você não comete o crime de comércio ilegal de arma de fogo se você não tem conduta criminal pré-existente, né? Elemento probatório de conduta criminal existente, ok? Então você não comete o comércio clandestino. Agora, quando o traficante, por exemplo, vai vender, o policial disfarçado faz aquisição com o traficante, aí sim ele vai responder. O pacote de crime acrescentou essa norma, ok? Tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18. Importar, exportar, favorecer ou entregar ou sair do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório, munição, sem autorização da autoridade competente. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente, pena reclusão 8 a 16 anos em multa. Esse é o crime mais grave do Estatuto de Desarmamento. Coíbe a prática daqueles grandes dos grandes traficantes de arma de fogo, né? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização de autoridade competente, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, né? Então, um crime aqui de competência da Polícia Federal,
visa coibir, né, a prática do tráfico internacional de arma de fogo, né? E é isso aí, né, pessoal? O artigo 20, importante aqui, né? Nos crimes previstos no artigo 14, porte, 15, disparo, 16, porte ou posse de uso proibido, 17, comércio, 18, tráfico internacional, a pena é aumentada da metade, fração que cai muito em prova também, foram praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo C, 7 e 8. Então, ó, a pena aumenta de metade, né? Aumento de pena. Se não forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos no artigo C, 7 e 8. 2. O agente for reincidente específico em crime dessa natureza. Aumenta de metade, ok? Por último aqui, para finalizar, tem a previsão também, mais uma vez declarada inconstitucional. Os crimes previstos no artigo 16, 17 e 18 são suscetíveis de liberdade provisória. Declarado inconstitucional há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal. Então é isso, pessoal. O estudo da lei seca é um estudo extremamente importante. Espero que qualquer dúvida, né? Espero que vocês façam uma boa prova. Qualquer dúvida, estamos à disposição, só me chamar. Beleza? Valeu, obrigado.